Então, uma boa noite a todas e todos. Estamos iniciando, então, nesse momento, nossa primeira aula do curso Introdução à Economia, para entender melhor o mundo. Rapidamente, assim, só algumas palavras. A gente foi conversando aí, apresentei rapidamente para as turmas do curso, uma ideia que a gente foi trabalhando aí ao longo de alguns meses, já desde o ano passado. Vocês sabem, nós não temos, no ensino básico, no Brasil, nenhuma disciplina vinculada diretamente à questão da economia, embora vários conteúdos e vários temas sejam abordados, sejam necessários para diversas disciplinas, mas não há uma disciplina nesse sentido, e normalmente se sente bastante isso, e já existem, estão existindo algumas, ainda muito iniciais, iniciativas nesse sentido, de fazer, de ter alguns cursos de introdução, e nós estamos, em termos de IFSU, pelo menos a gente está sendo pioneiros, estamos sendo pioneiros aqui no campus Jaguarão, para esse tipo de atividade. Então, vamos, essa nossa primeira aula, como eu recém falei, nós teremos 12 aulas, depois a gente vai combinando, vai passando outras informações e tal, questão de atendimentos, inclusive, na semana que não tivermos aula, para que todo mundo possa acompanhar, todos, acho que todos já viram, nós, desde ontem, está disponibilizado lá no Moodle o curso, ontem mesmo a gente disponibilizou os textos introdutórios para essa primeira aula, e a gente vai sempre fazendo isso, à medida que o professor Antônio vai passando os textos, a gente vai colocando ali nos módulos de cada aula. Bom, eu vou, então, já passar para os nossos dois convidados de fora do IF, que vão pedir para que eles, o professor Antônio e o Álvaro, para que eles se apresentem para o pessoal, e depois vou passar a palavra para a Kátia, e aí depois a gente já retoma. Dizer aqui só para vocês, para o Antônio e para o Álvaro, nós temos professores aqui do curso, do IF, que, vinculados ao projeto, a professora Michele, de Filosofia, professor Sandro, de Geografia, professor Tiago, de História, professora Cristina, de Matemática, acho que o professor Ivan não está ainda aqui, temos também o professor Eliezer, professor de Química, a professora Cláudia está chegando, é a professora coordenadora do curso de Edificações. Acho que o Juan não está por aqui ainda, bom, então, são esses. Eu vou passar, então, primeiro para o Antônio, fazer sua apresentação. Aneca, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio Cruz. Eu sou professor de Economia no curso de Relações Internacionais da UFPEL. E já fazia algum tempo que eu vinha, em todo lugar que eu ia falar, conversar e tal, etc., eu sempre dizia isso, a gente aprende tanta coisa no ensino médio, eu aprendi tanta coisa no ensino médio, algumas coisas eu trago até hoje comigo, algumas coisas elas se perderam no meio do caminho, mas é um momento muito importante, muito legal da vida da gente, e uma coisa importante, todo mundo, depois do ensino médio, depois da faculdade, vai trabalhar, vai ter uma casa, vai ter uma vida, vai precisar pagar contas, e a gente não sabe como é que a economia funciona. Todo mundo está dentro da economia e a gente não sabe como é que a economia funciona. Por exemplo, talvez eu não precise saber o que é um mitocôndria, por exemplo, ou talvez eu não precise mais usar a fórmula de cálculo da dilatação dos sólidos, mas
qualquer médico, qualquer físico, qualquer engenheiro, né, precisa saber o que é inflação e o que não é. Então, é muito engraçado, estranho, ou trágico talvez até, né, que a gente viva numa sociedade totalmente econômica, né, e que a gente não ensine, não estude, não aprenda economia. Então, nós estamos fazendo uma experiência aqui, né? Eu e o Lauro conversando, e depois a gente convidou o Álvaro, que vai se apresentar em seguida, ele é da Faculdade de Educação da UFPEL. Resolvemos fazer essa experiência, né, de tentar ministrar uma espécie de disciplina de economia, né, para o ensino médio, né, para ver como é que vai funcionar. Então, na verdade, nós todos somos parte dessa experiência, né? Nós três, os professores e professoras do IFE, né, que estão acompanhando, né, essa atividade, e vocês, estudantes, que estão pioneiramente experimentando, né, pelo menos eu diria aqui no Rio Grande do Sul, uma disciplina de economia para o ensino médio. Eu estou muito assim, animado, né, e curioso para ver qual vai ser o resultado dessa experiência. Ok, Antônio, só antes de passar para o Álvaro, só vou reparar uma coisa que eu disse equivocada aqui. O professor Ivan de matemática já está aqui, sim, eu que não tinha visto ele entrar. Então, registrando aqui. Professor Álvaro, por favor. Bom, boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite de poder dividir essa experiência, né? O convite feito pelo Lauro e pelo Antônio, para poder estar aqui dividindo essa experiência com vocês, né? Eu sou pedagogo, licenciado em artes também, e sou professor, então, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, né? Eu tive uma experiência como professor na rede pública municipal de Pelotas, e foi uma experiência que me marcou muito, né? Em que eu também trago coisas de lá até hoje, na minha experiência de sala de aula como professor, né? Mas mais do que isso, eu fui aluno do IFE, quer dizer, do IFE não, da Escola Técnica Federal de Pelotas, que depois se originou no IFE, né? E o ensino médio, para mim, como o Antônio estava falando, foi também uma experiência muito marcante, né? Uma experiência que aprendi muitas coisas lá, estudei eletrônica, depois abandonei, né? Mas foi uma experiência muito marcante. Então, o ensino médio e a vida na universidade, que alguns de vocês já tiveram, são professores aqui, certamente, são coisas muito marcantes para nós, né? O ensino médio, especialmente porque pega toda essa idade, né, que vocês se encontram, e que é uma época de formação muito importante. Eu imagino que o curso aqui, como está pensado foi pensado inicialmente, né, pelo professor Antônio, é uma forma de trazer, né, algumas experiências, alguns conteúdos que serão com certeza importantes para nós todos e que vocês vão aproveitar pelo resto da vida aí. Essa é a nossa expectativa, vamos dizer assim, né? Não tudo que vai ser tratado aqui, mas algumas coisas que vão ficar, talvez, para sempre. Então, essa é a ideia. Tá? Obrigado. Ok, Álvaro. Então, eu vou passar agora para a Kátia. A Kátia é chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, nosso DPEX aqui, está representando a nossa diretora Magda, e pedir para ela fazer a saudação inicial em nome da direção. Tá bem, Laura, obrigado. Então, boa noite, pessoal, a todos e todas também. Eu gostaria, então, de agradecer ao professor Álvaro, né, ao professor Antônio, por esta grande contribuição, que com certeza vai ser para os nossos alunos, né, para os nossos colegas que estão aqui, e também ao professor Lauro, né,
agradecer muito, Lauro, muito obrigada, né, por esta tua iniciativa, né, por esta tua tomada de decisão de realizar mais esse projeto, né, mais essa contribuição. A gente sabe o quanto tu é participativo, o quanto tu é colaborativo com o nosso campus, com a nossa instituição, mas te agradecer também por ter buscado essa parceria, então, com a UFPEL, através da representação dos professores Álvaro e Hipólito, e trazer essa contribuição, mais uma das tuas contribuições para os nossos alunos aqui do campus. Então, um bom curso a todos nós, vou participar também do curso, um bom curso a todos nós e uma boa noite. Obrigada. Ok, então, só antes de passar novamente para o Antônio, só dizer para o pessoal que nós, em seguida, né, daqui a pouco mais, no decorrer da aula, a gente vai colocar aqui no chat o formulário para as presenças, tá, gente? Então, é necessário, porque a gente precisa depois ter isso documentado, tudo certinho, para o projeto, então vai ser através do formulário. Professor Antônio, a palavra é toda sua. Legal, obrigado, Kátia, pelas palavras de boas-vindas, né? Valeu, Álvaro. De fato, eu acho que eu não disse, eu vou dizer, né? A iniciativa desse curso, ela foi do Lauro, né? Foi ele que nos procurou, que propôs, né? E acho que ele ficou pensando assim, pô, vê se esse cara para de me encher o saco que tem que dar economia no ensino médio, vou botar ele a dar aula e aí vou ver se resolve esse negócio aí, se chato parar de chatear. Bom, e aí a ideia é essa, tá bem? Vamos começar então, vamos experimentar. Uma coisa, não sei, acho que todo mundo está acostumado já com essa situação, né? Quando eu fico em frente à apresentação, quando eu ponho na minha tela a apresentação, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a apresentação, ok? Então, eu não vou estar, por exemplo, vendo o chat, certo? Então, eu vou pedir que o Lauro me ajude nessa situação aí, e se alguém levantar a mão ou colocar alguma coisa no chat que interaja comigo, eu vou pedir que o Lauro abra o microfone dele, né, e me diga, Antônio, tem alguém querendo falar, tem uma pergunta colocada no chat. E vocês podem me interromper à vontade, tá, pessoal? Inclusive, não precisam levantar a mão, se quiser, vocês abrem o microfone e me interrompam e façam a pergunta, não tem problema nenhum. Estou acostumado a lidar e a trabalhar assim nas aulas que eu dou na universidade, tá bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, então. E aí temos, então, nessa parceria IFSU, Jaguarão e UFPEL, o projeto Introdução à Economia para Entender Melhor o Mundo, né? A gente está coordenando o projeto, né? O professor Lauro, eu e o professor Álvaro. E queria aproveitar também e dar as muito boas-vindas aos professores do IFE que estão acompanhando esse nosso encontro hoje, né? Espero que eles se animem a ficar conosco até o final do curso. Vamos lá, vamos ver. Bom, nesse primeiro encontro, então, né, a gente vai discutir essas 5 coisas. De que precisamos para viver, o que é economia e de que trata a ciência econômica, a relação entre economia, matemática e história, que não é só matemática e história, tem mais um monte de coisa aí, depois eu vou dizer por que eu botei só matemática e história, tá? Mas aí tá praticamente todas as disciplinas, né? O que é microeconomia, o que é macroeconomia, o que é política econômica e o que é economia política, tá bom? Para a gente começar devagarinho. Então, a primeira coisa que eu perguntaria para vocês é o seguinte, de que precisamos para viver? De que precisamos para viver? Vocês podem botar no site aí, eu vou voltar para a tela do encontro, vocês podem botar no site aí se quiserem, ou quem quiser abre o microfone e diz alguma coisa aí. O que a gente precisa para viver? Bom, eu, na minha opinião, acho que alimento é o essencial para vivermos. Boa, Rodrigo.
A Júlia já disse dinheiro, a Marina disse comida, o Vitor, atualmente precisamos de dinheiro, moradia, diz a Letícia. O que mais, gente? Pode abrir o microfone quem quiser. Pode falar? Tá, Claro. eu acho. A gente precisa basicamente de coisas básicas, que é saúde, moradia e alimentação. Mas para isso a gente depende do dinheiro. Beleza. Roupa, acho que o João Gilberto não é de Jaguarão, né? Não está acostumado com o frio. Saneamento básico também, eu acho, né? Legal. É necessário para viver. Boa, Júlia. Segurança, diz a Marina. Lazer também. Lazer. Conhecimento. Conhecimento. Relações interpessoais. O que mais? Principalmente saúde. Saúde. Bom, então eu vou confessar para vocês, tá, que eu adivinhei as respostas de vocês. Tcharam! Então, a gente precisa de algumas coisas que o dinheiro não compra, tipo ar e sol, né? São coisas que o dinheiro não compra. E se a gente não tiver nenhum dos dois, a gente sol, assim, ó, muita dificuldade, sob condições muito excepcionais, a gente pode viver sem nadinha de sol, mas é muito complicado. Sem ar, então, é impossível, né? A gente precisa de água, precisamos de alimento, de casa, de roupa, a gente precisa de mobilidade, quer dizer, né, se a gente estuda longe, ou se a gente trabalha longe, a gente precisa ter uma maneira de se locomover, né? Precisa de eletricidade, precisa de internet, né? Vocês não disseram isso nas falas de vocês, mas quando não tem luz em casa, como é que funciona? Né? E quando falta a internet, então, né, praticamente a gente, né, entra em depressão se não tiver eletricidade e internet. Hoje em dia, né, tudo fica mais complicado. A gente pode dizer, tem muita gente que vive sem essas coisas. Sim, muita gente vive sem essas coisas. Muita gente vive sem roupa, muita gente vive sem casa, né? Mas nós que estamos aqui precisamos dessas coisas para viver. A gente também precisa de atenção, de afeto, de carinho, né? Precisa de companhia, de conversa, de lazer, como disse a Júlia, acho que foi que disse. A gente precisa de segurança, de vários tipos de segurança, né? A gente precisa de segurança contra a violência, a gente precisa de segurança contra as enfermidades, a gente precisa de segurança contra a fome, a gente precisa de segurança contra intempéries, né? Tempestades, vários tipos de segurança. A gente precisa de liberdade, né? De vários tipos de liberdade também, da liberdade de pensar, da liberdade de falar, da liberdade de se locomover, da liberdade de fazer escolhas, né, da liberdade de não gostar de certas coisas, né, e a gente precisa de educação e a gente precisa de conhecimento. E então acho que quase tudo que está aí foram coisas que vocês disseram, e então, algumas que vocês disseram acho que não está aí, e algumas que estão aí talvez vocês não tenham dito. Mas agora vem a pergunta-chave, que é a seguinte, repetir a tela, mas lá embaixo tem uma pergunta, que é qual ou quais dessas necessidades não dependem da economia? Pode abrir o microfone e mandar ver. É uma das principais coisas. Carinho. Eu acho que depende também. Eu acho que relações interpessoais dependem também da economia. Eu acho que interfere. A economia acaba interferindo nessas relações. A gente Até o ar, na verdade, a gente fala de economia e desenvolvimento industrial, a gente vai falar de poluição e o ar já não vai ter tanta qualidade. Então, também está envolvido com a economia. Eu acho que deve ser o sol. Vamos lá, eu vou anotar. O Pedro queria falar, depois acho que a Kailane também. Temos que levantar as mãozinhas, gente boa. Vamos levantar a mãozinha lá embaixo. Tem que levantar. A Carolina. Aí, Carolina também. Pedro, Kailane, Carolina. Vamos lá.
Não, eu só ia completar o que a Maria estava falando, que eu concordo com ela, né? Essa coisa de carinho, tudo isso, o nosso emocional, que às vezes a gente acha que não depende, na verdade depende, eu acho, da economia também, porque o pessoal pode ficar depressivo porque falta dinheiro, alguma coisa assim, nosso mundo gira em torno do dinheiro, do capital, né? Então acho que interfere também nas nossas ações emocionais, nossas ações internas, né? Não externas. Concordo com o Pedro. Na verdade, nesse ponto de vista, eu talvez não parei para pensar, mas realmente hoje em dia tem essa parte também de dinheiro, a maioria das vezes dizem que gera felicidade. Carolina. No contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente pode perceber que até o ar ele está dependendo da economia, né? O oxigênio, cilindros de oxigênio nos hospitais também dependem muito do dinheiro. Kailane. Eu ia falar que, tipo assim, que isso daí são basicamente coisas básicas que a gente precisa, mas hoje em dia a gente não tem acesso sem ter dinheiro. E eu ia citar aqui o sol, mas até para sair para a rua, às vezes tomar um pouco de sol tem que ter tempo, e tempo às vezes demanda dinheiro, então... Perfeito, gente. A ideia é mais ou menos isso aí, né? Quer dizer, naquelas coisas em que as coisas não dependem da economia, a economia acaba interferindo, né? Ela interfere porque, por exemplo, a gente hoje não consegue, às vezes, ter carinho de quem a gente quer, porque a gente precisa se deslocar para outro lugar, e aí para se deslocar para outro lugar, né, a gente precisa hoje, né, precisa ter carro, ou precisa ter um ônibus, ou pegar um ônibus, né, mas, embora, de fato, essas coisas, atenção, afeto, carinho, companhia, conversa, né, a economia interfere, mas essas coisas não dependem, né, da economia. As outras coisas todas, sim, né? Inclusive o ar, como vocês mesmos disseram, né? O sol, inclusive, né? Depende da economia, né? Todo o resto que está aí, fundamentalmente, depende da economia. Então, é isso, né? Na real, né? Grande parte da nossa vida depende da economia. E é muito estranho, eu repito, né? E aí eu deixo para vocês fazerem uma reflexão para depois, não agora, na aula que vem a gente vai voltar a discutir isso, que é essa que eu coloquei na fala de abertura. Se a gente depende de tanta coisa para a economia, se a economia está presente em praticamente todos os cantos da nossa vida, será que a gente não estuda economia, porque economia é uma coisa tão óbvia e tão fácil que a gente não precisa estudar? Por que a gente não estuda economia? Mas isso a gente vai voltar a conversar uma outra horinha, tá bem? Então nós vamos começar vendo o seguinte, né? O que é economia e de que trata a ciência econômica. Ao contrário do inglês, por exemplo, né, em que essas duas coisas têm palavras diferentes, né? Ou seja, no inglês, né, o processo econômico, né, produção, consumo, distribuição, oferta, demanda, tem uma palavra que é economy. E a ciência econômica em inglês, a gente diz economics. Mas no português, assim como no espanhol, né, economia significa as duas coisas. Economia significa o processo econômico e significa a ciência econômica. E isso às vezes causa alguma confusão. Então é importante a gente tentar separar as duas coisas. Ter claro o que é uma coisa e o que é outra. Então, a economia, por definição, engloba os processos necessários à reprodução material da vida. A economia discute os recursos naturais, o conhecimento e a tecnologia, a demanda ou as demandas por produtos e serviços, a produção e processos produtivos, a distribuição social da produção, quer dizer, quem ganha quanto, aonde ganha, como ganha, se as pessoas recebem auxílio emergencial, se não recebem auxílio emergencial, quanto é o salário, quanto é a renda, o prolabore, o lucro, discute a troca e o intercâmbio,
né, a comercialização, né, os preços, discute consumo, poupança, investimento, a preservação do patrimônio, mas aí não é do patrimônio arquitetônico ou do patrimônio histórico, embora isso tenha aspectos econômicos também, mas nós estamos falando do patrimônio como riqueza, né? A preservação da terra, que é de propriedade de alguém, ou a preservação da casa, que é de propriedade de alguém, ou a preservação do carro, que é de propriedade de alguém. A economia também se importa com a a preservação do patrimônio é parte também do processo econômico. E também é parte do processo econômico a metabolização dos resíduos, que é isso que alguns de vocês também fizeram referência, né, da coisa da poluição do ar, por exemplo, né, ou da poluição da água, ou o aquecimento global. Ou seja, a economia, ela gera resíduos, e esses resíduos impactam o meio ambiente. E a economia do tratamento que a gente dá a esses resíduos é parte do processo econômico. É uma parte da economia ciência, né, que a gente chama de economia ecológica, que estuda justamente esses processos econômicos relacionados ao meio ambiente. Então, a economia, ela engloba os processos necessários à reprodução material da vida. Tudo que é necessário para a reprodução material da vida é parte do processo econômico. Agora, a ciência econômica, ela se refere ao conhecimento produzido através do método científico relativo à economia. Tá, isso é meio óbvio, eu sei, mas agora o que vem depois não é tão óbvio. Mas antes de passar para o que vem depois, tá, eu quero chamar a atenção disso, né? Que a ciência econômica, ela é o emprego do método científico para estudar os processos econômicos. Gente, eu repito, ó, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês abram o microfone e falem, não tem problema, tá, galera? Me interrompam a hora que vocês quiserem. Vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo, tá? Bom, mas então, a ciência econômica é o conhecimento produzido através do método científico relativo à economia. A economia ciência, a ciência econômica, porém, agora sim é interessante, ela não é a única forma de conhecer a economia, o processo social. Pois muito antes do aparecimento do método científico e da ciência econômica, as sociedades humanas planejavam, experimentavam e refletiam sobre os processos econômicos. Ou seja, a economia como processo social existe desde sempre, desde o surgimento das primeiras sociedades humanas, pelo menos, né? Quer dizer, tem milhões de anos. E isso se a gente não quiser considerar as atividades econômicas dos animais, por exemplo. A gente pode entrar num debate, tá? Mas as abelhas têm uma economia, não têm uma economia, as formigas têm uma economia, não têm uma economia, os lobos, os leões têm uma economia. Então, vou deixar a economia apenas pelas sociedades humanas. Apenas pelas sociedades humanas, a economia tem pelo menos 1 milhão de anos. A economia ciência, ela tem apenas 250 anos. Apenas 250 anos. A ciência econômica é muito recente, é muito novinha. Ela tem essa arrogância toda, tá? Se vocês me permitirem dizer assim, a ciência econômica tem essa arrogância toda de às vezes tentar provar ou de querer dizer, né, que a ciência econômica e que os economistas eles sabem como é que funciona a economia. Não. Eles têm algumas, né, noções, tem algumas coisas que a gente concorda que são de um jeito e quase toda a ciência econômica ela é objeto de uma intensa controvérsia, de uma grande discussão. O que determina isso, o que determina aquilo. Então, primeira lição de hoje, quando vocês verem alguém dizer, eu sou economista, então eu vou te dizer que bom, convém a gente escutar o que a pessoa tem para dizer, respeitar o que ela tem para dizer, porque ela estudou aquilo ali, né?
mas ela não é a dona e senhora da verdade, aquela pessoa, né? Porque provavelmente se tiver um outro economista ali falando contigo, talvez ele nem ao menos concorde com aquilo que a primeira pessoa que é economista estava dizendo. Isso é bem possível, certo? Inclusive comigo, né? O fato de eu ser economista e estar dando aula de economia não quer dizer que eu sei toda a economia e que quem, né, não concorda comigo não sabe economia. Não é assim que funciona, certo? A economia não é uma ciência exata, como 2 mais 2 são 4, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só para dar um exemplo disso, né, vocês imaginem a construção das pirâmides do Egito, certo? Há cerca de 4.000 anos atrás. Bom, construir as pirâmides exigia 4.000 anos atrás, muito antes do aparecimento do método científico, né? Exigia muito conhecimento de matemática, muito conhecimento de engenharia, de arquitetura e muita economia, muito conhecimento econômico. Não havia ciência, mas havia conhecimento econômico. Por quê? Bom, porque para construir as pirâmides tu precisa ter lá centenas, talvez milhares de pessoas trabalhando. E essas pessoas que estão trabalhando, elas precisam ser alimentadas. E elas vão ser alimentadas por quem? Não existia supermercado, não existia, né, auxílio emergencial, não existia caixa eletrônico. Aqueles milhares de pessoas trabalhando precisavam ser alimentadas. Portanto, alguém precisava produzir aquele alimento. Esse alimento precisava ser entregue aos recoletores de impostos, né, de alimentos. Esse alimento precisava ser transportado até o local de construção das pirâmides, distribuído entre os trabalhadores, enfim, exigia conhecimento econômico. Não havia ainda uma ciência econômica, mas havia conhecimento econômico. O que nos permite dizer, por exemplo, que também os povos indígenas que habitavam a América do Sul antes dos portugueses e dos espanhóis chegarem, também tinham uma economia e também tinham um conhecimento econômico. Tanto os povos mais avançados em termos de tecnologia, como os incas ou os astecas, quanto os menos avançados, né, como os indígenas brasileiros, como os guaranis, por exemplo, né, para a gente ficar num povo indígena que habitava muito essa região aqui onde a gente está. Havia um conhecimento econômico. Eles sabiam quando era o tempo de plantar, quando era o tempo de colher, né, em que época havia mais peixe no rio, menos peixe no rio, havia um acerto em torno da distribuição dos alimentos, né, entre os vários indivíduos, as várias famílias. Tudo isso é economia. Tudo isso é economia e tudo isso é conhecimento econômico. Até aí, tudo bem, moçada? Por mim tá tudo lindo. Tudo tranquilo. Bom, economia, matemática e história. Tá? Por que eu estou dizendo matemática e história? Primeiro eu vou ler e depois eu vou explicar por que eu digo matemática e história. É muito difícil refletir e experimentar sobre a economia sem o uso da matemática. Muito difícil. Por exemplo, se eu tomo chimarrão todos os dias, quanta erva mate eu devo comprar para que eu não tenha que ir ao mercadinho todos os dias? Tá? Já pensou? Toda vez que eu vou tomar chimarrão, eu vou lá no mercado, levo a cuia e digo lá para o seu João, para a dona Maria, por favor, encha a cuia aí até o pescoço e eu vou pagar esse tanto de erva e aí depois de tardezinha eu volto lá e faço a mesma coisa. Não tem nenhum sentido, né? Mas como evitar perder a erva mate armazenada ou, né, que a compra da erva mate não atrapalhe a compra das outras coisas que eu preciso? Eu poderia fazer uma conta do tipo assim, para não faltar erva mate em casa, eu vou comprar 15 quilos de erva mate, pronto, vou deixar 15 quilos de erva mate lá guardado. Mas será que essa erva vai se conservar? Então eu preciso fazer uma conta de quanto tempo a erva mate permanece conservada e quanta erva mate eu posso comprar de maneira que ela não se estrague. Ou ainda, se eu recebo todos os meses um salário,
Não adianta eu pegar o salário do mês e dizer, não, hoje eu vou resolver o problema da minha erva mate, não vou precisar ir todo dia no mercadinho. Eu vou lá no supermercado e vou comprar metade do meu salário de erva mate. Pô, mas isso vai atrapalhar as outras coisas que eu preciso comprar. Arroz, feijão, roupa, pagar luz, internet, água, etc. Então eu preciso fazer contas, não tem como escapar. Por outro lado, tem o seguinte, né? Que saber fazer contas não é suficiente. Por exemplo, por que eu tomo chimarrão todos os dias e não tomo outros chás, como os chineses, os árabes ou os ingleses? E por que os uruguaios tomam mate se não há produção de erva mate no Uruguai? E por que, em média, meio quilo de erva mate custa apenas a metade de meio quilo de café? Ou por que qualquer outra pergunta que vocês fizerem sobre economia? Qualquer outra pergunta que vocês fizerem sobre economia tem uma explicação histórica sobre o processo econômico. Portanto, não dá para a gente prescindir na economia nem da matemática e nem da história. E, portanto, também não dá para prescindir da física, nem da geografia, nem da sociologia, muito menos da filosofia. Agora, de fato, a matemática e a história, elas são bases muito importantes. A matemática, porque ela nos permite calcular grandezas. E a história, porque ela nos permite compreender a dinâmica, o funcionamento do processo. Então, geralmente, os meus alunos de relações internacionais, quando eles vão fazer a primeira disciplina de economia, a primeira coisa que eles dizem é: professor, não vou precisar usar matemática, né? E aí eu sou obrigado a dizer, gente, olha aqui, não tem como a gente estudar economia sem estudar matemática. E já, por outro lado, em certos cursos de economia, né, eu tenho a impressão que as pessoas acham que é possível entender economia só usando matemática. Eu chego a brincar que alguns cursos que se chamam cursos de economia são, na verdade, cursos de matemática econômica, porque eles ignoram completamente as questões históricas. Então, a economia, ela está nesse ponto de encontro entre as ciências humanas e sociais e as ciências exatas. Ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, mas é uma ciência social que não pode dispensar um uso forte, um uso, né, assim, robusto da matemática. Então, professores de história, de matemática, de geografia que estão por aí com a gente, né, precisam ficar. E a minha esperança, na verdade, é que vocês levem os temas que a gente vai discutir aqui para dentro das outras aulas de vocês. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso, mas é parte da experiência essa nossa tentativa. Agora, o seguinte, a economia, ela está dividida em alguns grandes eixos, vamos dizer assim, certo? Depois eu vou falar de outros eixos que não estão na apresentação, mas que são importantes. Mas eu vou começar agora por aqueles que são fundamentais. Microeconomia, macroeconomia, economia política. A microeconomia tem a ver com essas perguntas que estão aí, e que eu vou perguntar para vocês não precisam responder, mas eu vou dar uns segundinhos para vocês pensarem, para vocês tentarem achar uma resposta, ok? Então, qual é a renda mensal da minha família? Talvez seja o caso de se perguntar, mas o que é renda? Bom, renda é um fluxo de dinheiro. É um dinheiro que a gente recebe ou todos os meses ou todos os anos, né? Por exemplo, se o pai e a mãe de vocês são proprietários de terra e alugam a terra ou produzem a terra, provavelmente a entrada de receita, de renda, vai ser poucas vezes por ano, 1, 2, 3 vezes por ano. Mas todos os anos, 1, 2, 3 vezes por ano, entra aquele dinheiro. Isso é renda. Se eu sou assalariado, todos os meses eu recebo um salário. Essa é a minha renda. Se eu sou dono de um pequeno comércio, né, de um mercadinho, por exemplo, né, eu
tenho aí uma situação mais complexa, digamos assim, que é a mesma do produtor rural, porque aquilo que eu recebo pelos produtos que eu vendo não é a minha renda. Isso é a receita da minha venda, é o dinheiro que entra. Então, eu preciso separar desse dinheiro que entra o dinheiro que eu vou usar para recomprar os produtos que eu vendi. É o que a gente chama de capital de giro. A minha renda, o que é? Nesse caso, do pequeno comércio, a minha renda é o total da minha receita, tudo que eu vendi, menos o dinheiro que eu preciso para recomprar os produtos. É o lucro. Nesse caso, a minha renda é o meu lucro. E quais são as fontes de renda da sua família? Quais são as suas fontes de renda, ou seja, da sua família? Às vezes as pessoas têm várias fontes de renda, né? Eu posso ser dono de uma casa que eu alugo e trabalhar no IFSU e ser professor. E aí eu tenho essas duas fontes de renda. Ou eu posso ser professor, ter uma casa e tem ações que eu comprei, que eu costumo comprar e vender ações no mercado de ações. Então, aí também eu tenho uma renda. Eu posso receber uma pensão, uma aposentadoria, por exemplo, isso também são fontes de renda. O auxílio emergencial é uma fonte de renda. Então, qual é a renda mensal da minha família? E quais são as fontes de renda da minha família? Outra coisa, quem e como se decide na minha família que gastos serão realizados com a renda disponível? De repente eu moro numa família que não, né, o pai não mora com a gente, eu moro com a minha mãe, e quem decide é a minha mãe, só a minha mãe. Ela não me pergunta como é que deve gastar ou não. Talvez ela pergunte. Talvez seja o contrário, eu só moro com meu pai, a minha mãe não mora com a gente e tal, e ele é que decide, ou ele me pergunta. Ou eu moro com meu pai e com a minha mãe e eles conversam entre eles. Ou eu moro com meu pai e com a minha mãe e quem decide é o meu pai, só ele não pergunta nada para minha mãe. Tem várias situações. Mas, para cada uma dessas situações, isso corresponde a um determinado modelo, digamos, de funcionamento da decisão dos gastos da família. Quando a gente mora numa família que tem pai, mãe, filhos, e só quem decide é o pai, bom, dá para a gente dizer que é uma situação específica, né? Não sei se ela é boa ou se ela é ruim, mas provavelmente, penso eu, que a mãe, né, gostaria de participar dessa tomada de decisões. Mas, de fato, esse é um acerto, um acordo que é feito em cada família. Outra pergunta, a minha família detém algum patrimônio, ou seja, terra, casa, ações de empresas, cotas de empresa? E qual o valor de mercado desse patrimônio? Se acontecer alguma emergência, se houver algum problema e a gente precisar de muito dinheiro rápido, com quanto eu vou poder contar? A minha família, com a renda que tem, consegue fazer alguma poupança e faz algum investimento? A pandemia produziu alguma alteração nas respostas a essas perguntas? Ou seja, a renda da família foi alterada pela pandemia? As fontes de renda foram alteradas? O processo de decisão sobre os gastos foi alterado pela pandemia? A família teve que vender algum patrimônio ou adquiriu algum patrimônio durante a pandemia? A família, durante a pandemia, conseguiu manter a sua poupança, o seu fluxo de poupança? Conseguiu fazer algum investimento ou, ao contrário, teve que se desfazer de alguns investimentos e de alguma poupança para poder se manter? Tudo isso, gente, é economia. Tudo isso é economia. Nesse caso, isso aí é microeconomia. A microeconomia estuda o comportamento econômico dos agentes da base do processo, ou seja, os consumidores, que são indivíduos e famílias, e os produtores, que podem ser indivíduos, famílias ou empresas.
Então, a microeconomia estuda o comportamento desses dois agentes, dos consumidores e dos produtores, que têm dinâmicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? Os motivos que empurram os consumidores e os produtores eventualmente podem coincidir e ser os mesmos, mas não sempre. Por exemplo, de modo geral, né, a elevação ou a diminuição da taxa de juros acaba afetando os dois lados, né? Ou seja, se eu estou pretendendo casar e quero comprar uma casa, a prestação da casa vai caber no meu bolso? Depende da taxa de juros. Se ela for alta, talvez sim, talvez não. Se ela for mais baixa, fica mais fácil. Os produtores também, no mesmo sentido, né? Os produtores, eles vão comprar um trator, um tratorzinho, qualquer um dessas duas situações que estão ali nas fotos. Um tobatinha, né? Ou um tratorzão. E precisa financiar o trator. A mesma coisa. Se a taxa de juros é alta, precisa fazer as contas. Se a taxa de juros é baixa, também precisa fazer as contas, mas certamente vai ficar mais fácil. Em outras situações, o comportamento varia de maneira diversa. Por exemplo, né, se eu sou plantador de soja ou de arroz e sou exportador, quanto mais alto o dólar, para mim, melhor. Melhor. Por quê? Porque o meu produto é exportado. Então, se o dólar está 4 e eu vender mil reais, eu vou receber, vender $1.000. Se eu vender $1.000 e o dólar está R$4 por $1, vendendo $1.000, eu vou receber R$4.000. Certo? De soja ou de arroz. Mas, se o dólar está 5 e eu vender os mesmos $1.000, eu já não vou receber 4.000, vou receber $5.000. Eu sou um exportador. Então, se o dólar subir, me favorece. Agora, se eu sou um importador, um comprador de vinho e cerveja uruguaia, tipo o Sandrinho e o Lauro, tá? Eles precisam cruzar a ponte e ir lá no free shopping comprar vinho e cerveja. Quanto mais alto o dólar, pior, né? Porque... Não entendi esse exemplo. Tá, eu vou trocar, não é verdade, Laurinha, é só o Sandrinho mesmo. Eu acho que é mais verdade pro Lauro, e o Lauro está muito perto ali, eu estou muito longe. Eu vou ter muito gasto para chegar até lá. Nesse momento. Perfeito. Então, o que acontece? Se o dólar subir, eles vão ter que gastar uma parte maior do salário deles, né, para comprar vinho e cerveja se o dólar estiver mais alto. Então, nesse momento, vejam... como o dólar, só um exemplo, como o dólar está muito alto, agora eles vão a Rio Branco a pé, né? Atravessam a ponte a pé para não gastar gasolina, que está muito cara, né? A gasolina está um valor astronômico, então... Claro, principalmente em Jaguarão. Tá R$7 mais caro do Brasil. Jaguarão, como é uma cidade fronteiriça, dá para atravessar para o outro lado bem tranquilamente. Tem muitos produtos de boa qualidade, só que como o dólar a maioria das vezes está caro, são de um preço descomunal. Claro. Mas aí o que acontece? Né? Vou ficar... Quem é que falou agora? Foi esse último que falou? Rodrigo. O Rodrigo. Excelente, Rodrigo. Excelente. Porque o que acontece? Daqui a pouco nós vamos ver qual é a relação entre microeconomia e macroeconomia. Então, a microeconomia, ela se refere às escolhas que consumidores e produtores fazem nos seus processos. As escolhas de consumo dos indivíduos e famílias e as escolhas de investimento dos indivíduos, famílias e empresas. Certo?
Agora, o valor do dólar, que a gente chama de taxa de câmbio, ele não é uma escolha nem dos consumidores, nem dos produtores. Não é a gente que escolhe a taxa de câmbio. Então, estudar a taxa de câmbio não está dentro da microeconomia. Agora, coisas que são muito importantes dentro da microeconomia, muito importantes. O funcionamento financeiro de uma pequena empresa. Por exemplo, se eu sou dono de uma pizzaria, certo? E eu estou acostumado a vender todas as noites 20 pizzas. Então eu já sei quanto de farinha eu preciso comprar, quanto de molho eu preciso comprar, quanto de queijo eu preciso comprar, já sei quanto eu preciso de comprar dos outros recheios da pizza. E sei que vendendo 20 pizzas a R$50, né, eu tenho uma receita ali todos os dias de R$1.000. Desses R$1.000 eu tiro os meus custos e o resto é o meu lucro. Bom, mas aí a pergunta é a seguinte: e se eu aumentar a produção de pizzas de 20 para 40? Isso vai duplicar junto? Vai aumentar a minha receita? Vai diminuir a minha receita? O que vai acontecer? Depende da venda, da quantidade de venda. Será que vai acompanhar aumentando, por exemplo, nessa quantidade? Será que vai vender a mesma quantidade? Será que ele tem público para isso? Tá bem. Também tem a questão também do material. Talvez ele aumente a produção, mas não aumente muito a renda, ou talvez o lucro que ele vai ganhar por causa que ele vai gastar os material para pizza. Boa, gurizada. Todas as questões que vocês levantaram são muito relevantes, muito importantes. Só que, agora eu vou sacanear vocês, tá? No caso do empresário, ele não pode ficar pelo talvez. Já pensou? Talvez eu vou vender mais, ou talvez eu vá vender menos. Talvez... Não dá. Ele precisa botar tudo isso, né? Ou na ponta da caneta, se ele estiver escrevendo, né? Ou na tela do computador, se ele estiver fazendo uma planilha. Ele precisa fazer as contas. Porque ele não vai... Desculpa, Laura. Não, só para te dizer que tem a Kailane levantou a mão aqui. Legal, obrigado. Já te dou a palavra, Kailane. Então, o que acontece? A gente precisa saber como é que a gente faz essa conta. Como é que a gente faz esse cálculo? Ou, pelo menos, o que não significa que a gente vai, insisto sempre, economia não é matemática, a gente precisa da matemática. Então, fazendo as contas, a gente vai diminuir a insegurança, a incerteza do empresário, do dono da pizzaria. Ele vai atuar com mais clareza, ele vai ter mais luz para aquilo que ele está fazendo, certo? Mas a gente precisa saber como é que faz essa conta, e a microeconomia ensina a gente a fazer essa conta. E é uma conta muito legal. Quando eu aprendi a fazer a conta, parecia assim que tinha se aberto uma janela e tinha entrado uma lufada de vento, né? Eu disse, mas então é assim que se faz isso? Nós vamos aprender a fazer essa conta, vocês vão estar. Kailane, fala para nós. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. O senhor falou em conta, mas primeiro não tem que analisar a demanda? Por exemplo, tu vende 20 pizzas e vem mais 5 pessoas procurar pelas pizzas. Tudo isso é conta. Entendesse? Tudo isso é conta, tudo isso é matemática. Quantas pessoas vêm? Quantas pessoas não vêm? Quantas pessoas poderão vir? Quantas pessoas, se eu baixar o preço da pizza R$5, quantas mais pessoas vão comprar? Se eu aumentar o preço da pizza R$5, eu vou diminuir a minha clientela? Tudo isso eu estou chamando de fazer contas, entendeu? Entendeu, Kailane? Entendi sim, obrigada. Tá, mas tu concorda comigo ou tu acha que o que eu estou dizendo não era o que tu estava dizendo? Não, eu concordo, é só que, tipo, o senhor falou em conta direto e aí eu fiquei meio confusa, porque eu acho que primeiro tu tem que fazer uma avaliação social, tipo, da onde tu mora, tu tem que avaliar o local, tu tem que avaliar a clientela, tu tem que avaliar vários fatores antes de fazer uma conta na ponta do lápis. Perfeito, concordo. Pode ser, mas é que a gente só está divergindo no significado da palavra,
né? Eu Sim, eu concordo com o senhor, é isso. Isso, exato, eu acho que a gente está dizendo a mesma coisa, né? Tem que calcular, usando outra palavra, né? Mas talvez calcular se aplique melhor à situação, né? Precisa calcular, não apenas no sentido matemático, né? Mas aí nesse caso aí no sentido mercadológico, a gente diria, né? A possibilidade da expansão ou não do número de pizzas. E a microeconomia é que ensina isso para a gente, né? A microeconomia é que vai nos dizer, olha, como é que a gente faz uma pesquisa de mercado? Né? Como é que a gente experimenta aumentar ou diminuir o preço, né? E como é que a gente avalia o resultado dessa suba ou dessa diminuição do preço em relação à operação da gente? A macroeconomia, ela fala de outras coisas, né? Como, por exemplo, a taxa de câmbio a que o Rodrigo tinha se referido. Né? Então, eu coloquei 4 notícias ali, né, 4 notícias de jornal, né? Brasil recua no ranking global dos países com maior PIB per capita em 2020. Bom, isso depende das escolhas de consumidores e produtores? Indiretamente, sim. Indiretamente. Mas não de cada um dos produtores e dos consumidores, certo? Não depende da minha escolha como consumidor, mas depende da escolha de dezenas, no caso do Brasil, 2 centenas de milhões de consumidores como eu. Né? Então, depende das escolhas dos consumidores, sim, mas não de um, ou de outro, mas sim do comportamento desse conjunto de consumidores e de investidores e de produtores e assim por diante. Outra notícia, após um ano de pandemia, o Brasil tem recorde de desempregados. Bom, se eu sou um trabalhador assalariado, eu posso escolher me desempregar. Posso. Não, eu tenho uma poupança e eu quero agora fazer uma pós-graduação e eu quero me dedicar à pós-graduação, então eu não quero estar empregado. Então eu poupei para isso, né, e vou me demitir do meu emprego. Né? É uma escolha que eu faço. Essa é uma decisão microeconômica. Agora, o volume de desempregados, né, o percentual de pessoas que gostariam de trabalhar e não conseguem emprego, não depende delas, não depende de cada uma delas, depende do comportamento geral da economia. Assim como as outras 2 manchetes, renda domiciliar per capita caiu em 2020 para R$ 1.380, diz IBGE. 8 em cada 10 famílias de classe média perdem renda na pandemia, diz estudo. Então, ali no quadrinho, a macroeconomia estuda o comportamento dos agregados econômicos, isto é, de uma economia nacional ou regional. Crescimento econômico, taxa de desemprego, nível de consumo e de investimento, câmbio, etc. Câmbio é essa coisa do preço do dólar, né? Ou do euro, de qualquer outra moeda estrangeira. Na macroeconomia, o único, entre aspas, ator individual que tem um papel relevante é o Estado. Por que a gente diz ator individual? Entre aspas. Porque, bom, uma decisão de Estado muda tudo, né? Se o governo decide que não vai mais comprar vacina, é um ator que está tomando uma decisão, ou seja, o governo, o Estado, né? Mas essa decisão, ela impacta a vida de todos os produtores e de todos os consumidores, né? Bom, pode ser então que os governos estaduais decidam comprar vacina, né? Igual, são muito poucos atores, né, que estão tomando uma determinada decisão, e mesmo assim a decisão do governador ou da governadora de um estado provavelmente não vai afetar diretamente os produtores e consumidores do outro estado. Né? Então, na macroeconomia, existe um ator que é muito importante, que é o Estado. Às vezes, quando a gente vê, às vezes não, quase todos os dias, quando a gente vê televisão, alguém vê e fala, o mercado. Bom, isso é uma forma, digamos, simpática, né, de falar sobre a economia. Não existe essa
essa entidade, entendeu? O mercado, como quando a gente fala de o Estado. Ou seja, o mercado é a reunião, o somatório das decisões de um monte de gente. O Estado, não. É a decisão, né, de uma instituição. É a decisão de uma parte, pelo menos, daquilo que é público. Então, a macroeconomia estuda aquilo que normalmente a gente chama de economia na mídia, né? Por exemplo, todas essas manchetes aqui são manchetes que se referem à macroeconomia. Dificilmente, mas não raramente, a gente encontra manchetes de microeconomia, né? Mas manchetes de microeconomia, elas se referem a decisões de agentes. Por exemplo, a Bolsa subiu X%. Né? Bom, essa manchete, ela se refere à microeconomia no sentido de que a Bolsa subiu ou desceu em função das escolhas dos investidores. E o fato dela ter subido ou ter descido vai influenciar as decisões dos investidores. Mas... Maneca. Oi, Lauro. Rodrigo levantou a mão. Fala, Rodrigo. Na verdade, é uma pequena dúvida. O senhor falou que o Estado é um ser individual, uma coisa individual, né? Mas, por exemplo, o Estado ele não necessita das pessoas para tomar as decisões, por exemplo. Acho que ele necessita um pouco das pessoas, não precisa. Não, tu tem toda a razão, né? O Estado não funciona sem as pessoas. O problema é que as decisões de Estado, embora também não exista só um ente estatal, né? Porque tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, do governo federal, né? Dos governos estaduais, dos governos municipais, né? Mas mesmo assim, quando o governo nacional, especialmente, porque a macroeconomia se refere essencialmente às economias nacionais, quando o governo nacional toma uma decisão, o impacto dele é muito forte. E quem toma a decisão do governo nacional? Ao fim e ao cabo, o responsável é o presidente da República, ou o primeiro-ministro, no caso de países em que o primeiro-ministro é quem governa, né? Então, por exemplo, se o presidente da República, né, contrariar o ministro da Economia e resolver que dali para frente, né, os gastos do governo serão controlados até um teto X, né, o presidente diz, daqui para frente é o seguinte, nós não vamos gastar no ano que vem mais que 90% do que a gente gastou esse ano. Aí o ministro da Economia diz, não, mas isso não dá, presidente, como é que vai ser? A economia está crescendo, a população está crescendo. O presidente vai olhar para ele e vai dizer, olha, tu não é mais meu ministro da Economia. Tchau, eu vou chamar um ministro da Economia que faça isso que eu quero. Né? Claro, evidentemente, né, que o presidente ele não é uma criança de 5 anos de idade que quer ou não quer as coisas. Ele tem razões para querer ou para deixar de querer. Né? Ele tem acordos que ele faz com pessoas que apoiam a candidatura dele, que apoiam a presidência dele, deputados, senadores, juízes, empresários, talvez sindicatos, né? Então ele não toma as decisões sozinho, tu tem toda a razão. Mas a decisão que o governo toma, né, ela... Por exemplo, quando o governo decide que ele vai comprar computadores, por exemplo, para todos os estudantes da escola fundamental, ele pode decidir isso, o governo pode decidir isso. Ele deve decidir isso? Não sei, depende das contas públicas, depende se ele tem dinheiro ou não para isso, depende dele saber se isso é uma prioridade, mas se o governo decidir que ele vai comprar computadores, né, para 25 milhões de crianças do ensino fundamental, ele vai comprar 25 milhões de computadores. Bom, isso tem um impacto enorme, entendeu, sobre as empresas de computadores.
Mas digamos que o governo resolva que daqui para frente ele só vai comprar para merenda escolar produtos orgânicos de pequenos agricultores. Ele pode tomar essa decisão. Aliás, um dia essa decisão já foi tomada, né? Não exatamente assim, produtos orgânicos, mas produtos de pequenos agricultores. Mas digamos que o governo decida isso. Imagina o impacto que é para os pequenos agricultores o governo comprar comida para 25 milhões de crianças todos os dias. Bom, então não dá para a gente chamar o Estado de um consumidor. Não, ele é muito mais importante que isso. Não é só isso. O Estado também decide sobre dinheiro, sobre a taxa de juros, ele decide sobre a quantidade de dinheiro que ele vai disponibilizar para a economia, e isso é um negócio bem complexo, nós vamos ver mais adiante, lá quando a gente estiver olhando macroeconomia no detalhe. Então, tu tem toda a razão, Rodrigo, né? O Estado depende das pessoas, né? Mas quando ele toma a decisão, é como se fosse um mega gigante, uma mega gigante pessoa tomando uma decisão. É uma pessoa de tipo giga especial, tera especial. Mas eu queria chamar a atenção disso aqui. A macroeconomia, por outro lado, ela não é a soma das microeconomias. Não é a soma das microeconomias. Por exemplo, se no ano que vem todos os plantadores de soja plantarem o dobro da área deste ano, eles terão uma renda 2 vezes maior? O que vocês acham? Se no ano que vem todos os plantadores... Fala... Manda, Laura. Deixa eu só aproveitar para te fazer uma pergunta do chat aqui, que a Eduarda fez. Se o teto de gasto se refere ao máximo de dinheiro que pode ser gasto em um tempo X? É quase isso, Eduardo, é praticamente isso. O teto de gastos significa que o orçamento do governo federal não pode exceder o orçamento de 2016 corrigido pela inflação. Então, digamos que o orçamento de 2016 equivale a 1.000 qualquer coisa, não sei, né? E que a inflação foi de 10%. 10% de 1.000 é 100. Então, a inflação de 2017, o orçamento de 2017 teria que gastar, no máximo, 1.100. Ou seja, o orçamento de 2016, mais os 10% de inflação. E assim sucessivamente até 2035. Ou seja, até 2035, o governo só pode gastar o equivalente ao orçamento de 2016, corrigido pela inflação. Só tem uma exceção nisso aí. A única coisa que escapa a essa lei é o pagamento da dívida pública, dos juros da dívida pública. Ou seja, o governo pode aumentar quantas vezes ele quiser os recursos destinados para o pagamento da dívida pública. E ele pode gastar mais em educação, desde que ele tire de algum lugar. E ele pode gastar mais em saúde, desde que ele tire de algum lugar. Essa é a lei do teto de gastos. Tá, mas e agora na pandemia, como é que foi? Na pandemia, eles fizeram votar, eles que eu digo, o Congresso Nacional e o Governo Federal votou uma lei suspendendo o teto de gastos. Porque, claro, né? Se o teto de gastos valesse para a pandemia, ao invés de 400 mil mortos no Brasil, nós ia ter 800 mil. Mas, mesmo assim, independente da pandemia, essa lei do teto de gastos é algo muito, muito controverso e que vamos ver se a gente acha um espacinho aqui no nosso curso para discutir essas questões. Mas aí nós vamos ver lá em macroeconomia também, tá bom? Não vamos ver toda a microeconomia, não vamos ver toda a macroeconomia, vamos ver algumas coisinhas que podem ajudar vocês a pensar a economia. Então,
Se os plantadores de soja plantarem o dobro da área desse ano, ano que vem eles terão uma renda, e se eles conseguirem colher, né, 2 vezes mais que esse ano que vem eles terão uma renda 2 vezes maior? Depende. Depende de um monte de coisa, porque né? Os gastos podem aumentar, ele não significa necessariamente que ele vai ter o dobro de lucro. Ele vai gastar, a única coisa que ele tem confirmado é que ele vai gastar o dobro de insumos. Ele vai gastar o dobro de dinheiro para plantar, com óleo para trator, para as coisas, mas não é garantido que ele vai ter o dobro de lucro, porque varia o preço da soja, varia várias questões. A cotação. O clima também, ele não consegue prever se o clima vai ser o mesmo, vai conseguir a mesma quantidade. A situação que vai estar o país também, porque aí ele vai ter uma noção se vale ou não a pena ele investir o dobro, se teria um retorno para esse dobro. Se vai ter alguém para consumir a soja, né? Exato. Então, perfeito, moçada. Isso quer dizer, então, que a macroeconomia não é a soma das microeconomias. Entenderam? Ou seja, não basta a decisão dos produtores de soja de duplicarem a sua renda, porque o resultado, o êxito desse plano depende de um monte de coisas. No mínimo, assim, para começar, para começo de conversa, depende do preço da soja e da taxa de câmbio. Isso para ficar só nas questões econômicas, né? Depois tem todas as outras que vocês disseram. Alterações de clima, né? O funcionamento do país, etc, etc, etc. Então, a macroeconomia não é a soma das microeconomias. Mas, então, as escolhas e comportamentos dos agentes econômicos, pessoas, famílias e empresas, influenciam diretamente a macroeconomia. Óbvio, né? E vice-versa. Os indicadores econômicos macroeconômicos são, em grande parte, responsáveis pelas escolhas microeconômicas, perdão. Mas elas têm dinâmicas diferentes. É como a multiplicação e a divisão, por exemplo, né? Se eu tenho 100, tiro 10%, com quanto eu fico? 90. Mas se eu acrescento 10% a 90, quanto eu tenho agora? 99. Isso que eu ia falar. Exato. Eu tenho 100, tiro 10%, fico com 90. Agora eu acrescentei 10%. Eu tenho 99, eu não tenho 100. Então é como a multiplicação e a divisão, elas não obedecem à mesma dinâmica. Na multiplicação, a ordem dos fatores, né, não altera o resultado, na divisão, sim. Então a mesma coisa, a microeconomia e a macroeconomia, né? Elas têm dinâmicas diferentes, né? Embora elas sejam parte do mesmo processo, mas por isso elas são estudadas separadamente. Um exemplo histórico. Na segunda metade do século XIX, a época da guerra contra o Paraguai, havia em nossa região diferentes lógicas microeconômicas. O consumo de estancieiros e charqueadores era diferente do consumo dos escravos, e ambos eram diferentes do consumo dos colonos. Assim também as opções de poupança e investimento eram diferentes, né? Tomando-se em consideração, claro, que os escravos, a não ser raramente, né, havia escravos que tinham poupança, né? Mas isso era uma situação muito excepcional, muito rara, que era quando o dono do escravo permitia que o escravo juntasse alguma renda, né? Geralmente isso era dado aos escravos mais queridos, digamos assim, né, pelo dono, que era para que um dia o escravo pudesse comprar a sua liberdade do próprio dono, né? Então, na verdade, era uma espécie de poupança do dono do escravo, né? Mas, não tem problema que tu poupa, um dia esse dinheiro que tu está poupando vai acabar voltando para mim. E era assim que funcionava. Agora, o ambiente macroeconômico, para todos esses agentes microeconômicos, o ambiente macroeconômico era o mesmo. Era o Rio Grande do Sul, que era parte do Brasil. O Rio Grande do Sul exportava charque, trigo e lã, e o mercado interno de alimentos era abastecido pela pequena produção rural e por produtos industriais importados, basicamente. Mesmo assim, havia uma importante produção manufatureira de parte dos imigrantes alemães e italianos, né? E a gente
a história ajuda a gente a explicar por que na região de Pelotas, né, tem pouca indústria de transformação, pouca metalurgia, pouca química, e lá na região de Porto Alegre, Caxias do Sul, Vale dos Sinos, tem muita, né? Por quê? Porque, basicamente, quem consumia produtos industriais aqui na nossa região eram os estancieiros e charqueadores. Eles compravam esses produtos industriais com a renda que eles obtinham do charque e da carne, que era grande, que era alta. Já os colonos, eles praticamente não tinham dinheiro, não tinham, muitas vezes, nem ao menos para quem vendeu os seus produtos. Então, se eles precisassem de uma pá, por exemplo, né, muito provavelmente eles talvez tivessem que pegar algum pedaço de ferro para derreter e eles mesmos forjarem uma pá. Ou se eles quisessem tomar vinho, eles tinham que eles mesmos fazer o vinho deles, plantar a uva e fazer o vinho. Um charqueador, se quisesse tomar vinho, ele vendia o charque, comprava o vinho português ou espanhol e funcionava assim. Então, estou dando um exemplo assim muito a grosso modo, digamos assim, né, para a gente ter uma ideia de como a história ela impacta esse processo aí. Agora, a diferença entre política econômica e economia política. A política econômica diz respeito às ações que os governos realizam no âmbito da economia. Por exemplo, controlar ou liberar o câmbio entre dólares e reais, aumentar ou diminuir impostos, privatizar empresas estatais ou estatizar empresas privadas, propor leis que modifiquem o ambiente econômico, etc., etc., etc. Quer dizer, a política econômica tem um papel, nossa, imenso na vida da gente. Imenso. Como eu acabei de explicar para vocês, decisões econômicas realizadas pelo Estado impactam muito profundamente. Veja-se agora, por exemplo, o problema das vacinas. Bom, a economia política é outra coisa. A economia política é a mãe da economia tal qual a conhecemos hoje. Ela surgiu no final do século XVIII e seu objetivo era desvendar o funcionamento da economia como um todo, especialmente o sistema de preços, as condições de desenvolvimento, o comércio exterior, a divisão da riqueza nacional entre as diferentes classes sociais, a relação entre Estado e mercado. E faltou colocar aí ainda também as crises econômicas. Suas teorias da economia política constituem o princípio filosófico e científico, os princípios, filosóficos e científicos que orientam as diferentes análises e interpretações econômicas. Então, eu coloquei ali as fotinhos e as principais obras, né? Talvez dos 3 economistas mais influentes desses 250 anos. O Adam Smith, escocês, britânico, que escreveu A Riqueza das Nações. Karl Marx, alemão, que escreveu O Capital. E o John Maynard Keynes, britânico também, mas inglês, não escocês, que escreveu A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936. O Adam Smith é do século XVIII, ele publicou a obra dele em 1776. O Marx é do século XIX, começou a publicar O Capital em 1867, quase 100 anos depois da obra do Adam Smith. E o livro do Keynes é de 1936, é do século XX. E ali a gente tem um diagraminha, né, que representa uma das teorias econômicas mais influentes do nosso tempo, que é o chamado modelo ISLM, que, se tudo der certo, a gente vai estudar mais adiante. Tema para casa, gurizada. Estamos chegando no final. Eu vou pedir para vocês assistirem o filme 12 Anos de Escravidão, certo? Não sei se todos vocês vão ter acesso ao filme, eu não sei se ele está no YouTube, mas eu combinei mais cedo com o Lauro, né, da gente fazer uma sessão transmitida pelo Meet, né, do 12 Anos de Escravidão. Nós vamos marcar um horário, vamos passar o filme a tal hora, né?
Quem eventualmente não assistiu, não consegue acessar o filme em casa, vai poder assistir nesse horário, né? E quem puder acessar o filme em casa, acessa a hora que quiser, né? Não tenho certeza se ele tem no Netflix, acho que tem, né? Tem no Netflix, o Thiago está nos informando aqui que tem. Para quem tem Popcorn, é fácil de baixar no Popcorn também, né? Enfim, mas vamos ter uma sessãozinha aí, um horário, para quem eventualmente não conseguir acessar o filme e quiser assistir. E aí eu vou pedir a vocês ficarem atentos para responder as seguintes questões. Segundo o filme, quanto custava em média um escravo no sul dos Estados Unidos na época que se passa o filme? O filme diz direitinho isso. Vou pedir que vocês tentem pesquisar outros preços desta mesma época, da época do filme. Vocês vão ter que prestar atenção em qual é o ano do filme, certo? Não o ano em que o filme foi filmado ou ou que ele estreou. O ano, a época em que o filme se passa, né? Em que está a história lá acontecendo. Então, tente pesquisar outros preços desta mesma época, uma casa, uma fazenda, uma arma, e compare com o preço dos escravos, segundo o filme. Compare os hábitos de consumo do personagem principal quando ele era um homem livre e depois quando se tornou escravo. Aí já tem um spoilerzinho, né? Para quem não viu o filme. Ele era um homem livre e depois se tornou escravo. Adivinhe quantos anos ele passou como escravo? Não é fácil, tem que ser inteligente para chegar a essa conclusão. Número 4. Compare os hábitos de consumo dos escravos e dos donos dos escravos. E, finalmente, identifique no filme 2 características macroeconômicas do período. Beleza? E aí, na aula que vem, no início da aula que vem, a gente vai dar uma conversada, uma discutida, uma respondida nessas questões. Aí, na aula que vem, nós vamos começar 19 horas pontualmente, tá, moçada? Que é para a gente poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Bom, já te digo, Lauro, aqui não é ainda o fim do nosso encontro, porque a gente ainda vai conversar um pouquinho várias coisas, talvez vocês tenham perguntas para me fazer, comentários para fazer, tá bem? E aí depois, então, a gente encerra. Desculpa, Lauro. Não, imagina, eu só ia dizer que parece que o pessoal está dizendo aqui que não está mais na Netflix, mas a gente vai ver como fazer essa semana, até segunda-feira a gente combina direitinho, vê se tem algum lugar que todo mundo possa acessar, senão a gente marca a sessão, no horário que o pessoal puder, a gente combina tudo certo. E a outra questão é o seguinte, gente, tem alguns que ainda não preencheram o formulário de presença, tá? Nós estamos com 25 formulários preenchidos e nós temos 31 estudantes aqui, então tem gente que ainda não preencheu. E a Carolina levantou a mão agora. Eu tô na lista de presença, eu tô com um probleminha, não tô conseguindo. Tá me pedindo para fazer login. Tem que estar no e-mail acadêmico? Não, eu tirei essa. Não sei o que está acontecendo, eu não entendo nada, não entendo nada de computação, nada dessas coisas de internet. O teu e-mail é Gmail? Isso. Tá, então não deveria dar isso. Mas funciona mesmo se não for Gmail, o meu é iCloud e funciona normal. É que tudo bem, Carol. Depois a gente... Isso já aconteceu quando a pessoa não tem nenhum e-mail logado no computador. Por exemplo, se tu abre isso por uma aba anônima, esse link não vai funcionar. Tu tens que logar ele num e-mail primeiro para depois clicar no link. Mas tá logado, eu tô no... Aí já é um pouco mais avançado para mim. Me manda teu e-mail que eu faço a assinatura por ti. Me manda teu e-mail aí que eu faço. Tá bem, obrigada. Houve uma pergunta ali no chat. Eu perguntei, acho. Alguém perguntou se esta apresentação estaria disponível para baixar. Vamos disponibilizar. Sim, a gente vai ficar com elas, depois a gente vai ver se vai disponibilizar todas direto agora, mas vai ficar assim. Com as minhas turmas, eu abro um Google Drive, né? E aí a gente manda o link para todo mundo, né? E aí quem quiser, baixa lá do Google Drive e tal.
Como eles estão no Moodle, pode botar o link ali no Moodle. Sim. Se põe no Moodle também. A gente adaptou essa dinâmica, vai lá no Moodle, baixa as coisas, é assim. Belezura. Também, beleza. Pessoal, alguma pergunta, comentário? Adorei a aula, foi muito boa, instrutiva. Foi mesmo. Fiquei tão feliz, foi muito legal. Verdade, depois Vontade louca de chegar logo na faculdade. Não. Então tá legal, moçada. Eu tenho uma pergunta bem rapidinha. Voltando um pouquinho que o senhor tinha falado sobre o Estado, não sei o que, mais uma coisa. A função do Estado, ela não é lucrar, né? Tipo, o Estado não é uma empresa que ela precisa lucrar. Não. O Estado, ele tem que cuidar do povo, digamos assim, né? Tem que gerar e cuidar. O Estado não lucra, tá? Mas especialmente a gente precisa depois saber o que quer dizer a palavra lucro, certo? Que a gente costuma usar lucro para um monte de coisa, né? E tecnicamente, né, na economia, o lucro ele tem um uso bem preciso, assim, né? Que nós vamos entender depois, né? Então o Estado não lucra, né? Ele pode ter sobras de receita, por exemplo, né? Ou seja, ele pode, é o que a gente chama de superávit, ele pode arrecadar mais do que gastar, né? Aí algumas pessoas vão dizer assim, o Estado está lucrando, ele está arrecadando mais do que gastando. Não, ele está tendo um superávit, não é a mesma coisa, né? O lucro, já vou te adiantar, Pedro, ele tem a ver com o fato de tu comprar coisas num lado e vender essa mesma coisa num outro lado por um preço maior. Certo? E tem muitas situações em que isso pode acontecer. Tu pode fazer isso, inclusive, com dinheiro, né? Tu pode cruzar a fronteira, né, ir no Uruguai, por exemplo, comprar dólares por uma determinada quantidade de reais, voltar para a fronteira brasileira e vender esses dólares por uma quantidade de reais maior do que tu pagou lá no lado do Uruguai. Aí tu está tendo lucro, né? Não é o caso do Estado. O Estado não lucra. Queria falar, Rodrigo? Não, na verdade, eu tinha uma pergunta, que pode parecer meio idiota, mas é só para conseguir entender direito. Microeconomias são, por exemplo, a renda das pessoas, coisas pequenas. Macroeconomia abrange tudo, né? Não exatamente, tá? A renda das pessoas depende. Quando eu estou tratando do uso que eu dou para minha renda individualmente, ou tu está dando uso para a tua renda, isso é microeconômico. Agora, quando a gente diz assim, a renda dos brasileiros diminuiu, ou seja, aí é macroeconômico, né? Aí nós estamos tratando, né, de um agregado, de uma média, né? Ou seja, quando a gente está dizendo a renda dos brasileiros diminuiu, não quer dizer que a renda de todos os brasileiros diminuiu. Quer dizer que, na média, a renda dos brasileiros diminuiu. Tem até aquela piada, né, do economista que estava caçando e deu 2 tiros, né, na perdiz, errou os 2 tiros e comemorou que tinha, né, acertado a perdiz. E o cara do lado deles, mas que conversa é essa? Tu deu 2 tiros, um tiro passou de um lado, outro tiro passou do outro. Aí o economista diz, mas na média eu acertei. Entendeu? É a média, né? A média não é a exatidão. Ou seja, quando a gente diz a renda dos brasileiros diminuiu, né, quer dizer que a renda média dos brasileiros diminuiu. Aí é uma questão macroeconômica. Quando eu estou decidindo o que eu vou fazer com a minha renda, é uma questão microeconômica. Maneca, tem a Kailane que tinha levantado a mão, e tem uma pergunta da Eduarda, que ela perguntou como é que vão ser feitas as avaliações. No projeto a gente tem ali colocado que vai fazer algumas questões de avaliações mais ao final, mas a gente não tinha ainda chegado a definir. Eu não sei se tu já pensou alguma coisa ou se a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Sim, mas as avaliações, pessoal, elas não vão alterar, digamos assim, o recebimento de vocês, de qualquer certificado ou coisa por si. Vocês não precisam passar nas avaliações.
A avaliação vai ser para nós e vocês saberem se vocês estão aproveitando o curso, se vocês estão aprendendo, basicamente isso, né? Ou seja, se vocês quiserem nos dar alegria, vocês estudem um pouquinho. Se vocês quiserem, né, deixar a gente triste, vocês não estudam nada, fazem a avaliação e a gente vai ficar triste. Então, precisamos de um esforcinho de vocês para a gente ficar alegre, tá? E depois a outra coisa que a outra coisa que a gente vai avaliar bastante é o curso em si. Aí, no caso, na verdade, é vocês avaliando a experiência, entendeu? E não nós avaliando vocês. Fala, Lauro. Não, só para aproveitar, o Rodrigo fez uma pergunta aqui se vai ter certificado. Sim, tem certificado ao final, depois, né, depois de todo o processo terminado, a gente faz a prestação de contas de tudo que, né, faz o relatório final do curso, e aí o pessoal que participou recebe certificado de participação, sim. Já disse para eles quanto vai custar o curso, Lauro? Não, eu deixei essa parte para depois. Primeiro tu vai vender o produto e depois mais no fim a gente fala. Ó, a Caidane e a Marina estão inscritas. Eu posso falar que eu acho que eu levantei a mão primeiro? O senhor falou que o Estado ele não lucra em cima, tipo, e o senhor explicou. Só que eu estava fazendo umas pesquisas para um outro projeto que eu estou participando, e eu descobri que em países muito pobres, onde é difícil cobrar impostos e tal, eles colocam tarifas muito grandes em cima de medicamentos. Isso não seria lucrar em cima da população? Não, porque eles não estão comprando e vendendo os medicamentos. Entendeu? Tecnicamente, o lucro ele exige essa operação, né? O que tu pode dizer nesse caso aí é que eles estão explorando, que eles estão usurpando, que eles estão, sei lá, em última palavra, talvez até roubando a população, né? Mas tecnicamente não é um lucro. Entendeu? Essa é a mesma coisa que eu te perguntar o seguinte, vem cá, deixa eu ver um exemplo. Uma pessoa te xingou na rua, né? Ela te agrediu. Bom, aí tem que ver tecnicamente o que é uma agressão, certo? Ou seja, a resposta a essa pergunta pode dizer assim, tranquilamente assim, ela me agrediu verbalmente, certo? Mas do ponto de vista jurídico, nós precisamos saber o que é de fato uma agressão, se isso constitui agressão ou não. Da mesma maneira, nós estamos tratando aqui na economia o lucro, né? Então, nós precisamos saber exatamente o que é lucro, né? Porque se eu chamar isso onde eu estou apoiado de cadeira, vamos ter problemas, porque isso é uma mesa. Eu posso chamar de cadeira se eu quiser, né? Mas é uma mesa. Para a gente não ter problemas. Então, quando a gente diz o seguinte, olha, lucro é isso e não é aquilo, quer dizer que a gente está dando uma definição para a palavra lucro. E ela não pode ser aplicada a outras coisas que não coincidam com essa definição. Isso vale para qualquer conceito, na verdade, científico, né? Quando tu diz sólido, né, a definição ela tem que deixar claro que o sólido não é um gel, ele é um sólido, né? E o que diz que é um sólido? E tem o conceito lá e tal, Então, o conceito de lucro, ele pressupõe, né, a compra de algo e a venda desse mesmo algo com uma diferença de valor. Entendi. Eu achava que as tarifas aplicadas, por serem absurdas, eram algum tipo de lucro do Estado em cima da população. Tá, muito obrigada, viu? Posso... Tá a Marina e o Álvaro. É que a Marina baixou a mão, eu achei que ela não queria mais, desculpa. Não. Imagina. Não sei se ela não quer que eu tinha visto. Marina, tu vai... Fala, Álvaro. Qualquer coisa ela fala depois. Eu só vou falar porque é no mesmo exemplo que a... certo. Pergunta, né? O Antônio estava respondendo.
Nesse caso que a Karine estava falando, porque quando se trata do Estado, o que entra, né, são as receitas e as despesas, os gastos, educação, saúde, pagamento de funcionários, etc., são as despesas, né? Então, neste caso, estava usando o exemplo dos medicamentos, o governo está taxando, de alguma forma, se ele está aumentando o preço, poderia ser uma taxação maior, e o Estado estaria, talvez, aumentando a sua receita, né? Mas provavelmente vai gastar, esse dinheiro vai sair como despesa. E essa despesa pode ser na corrupção, pode ser de várias formas, não precisa ser necessariamente com a prestação de serviço, né? Eu queria dar um exemplo que um período da minha vida eu vivi num outro país, eu morei nos Estados Unidos, e lá eu teve um ano em que o Estado gastava menos do que tinha arrecadado. E aí o governo, que era um governo republicano conservador, dizia assim, não, nós vamos devolver essa sobra, nós vamos devolver para o contribuinte. E aí eles deram. Quem quisesse se inscrevia na Receita Federal, lá, principalmente quem não era do Estado, né? E podia receber um cheque administrativo de $500. O que os democratas, ou as pessoas mais progressistas, vamos dizer assim, diziam? Não tem que devolver esse dinheiro. Esse dinheiro tem que usar para melhorar a educação, para melhorar a saúde, investir mais. O Estado tem que gastar esse dinheiro. E gastar esse dinheiro para melhorar as escolas, para melhorar o sistema de saúde, por aí vai. Então, são dois conceitos diferentes na prática acontecendo. Coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil, porque é difícil nós vivermos. Eu não lembro de ter visto a situação de superávit, né? A universidade teve superávit esse ano passado. Teve superávit. Acabou gastando, mas sobrou dinheiro. Uhum. Marina? Não, minha dúvida já foi sanada. Ah, ok. Antônio. Tá com o microfone desligado, professor. Obrigado, Carolina. Não, é isso aí, moçada. Tenho esperança que vocês tenham curtido, né? Que a gente vamos nos encontrar de novo daqui a 2 semanas, né? Na sexta-feira que vem, não, na outra sim, né? Que vocês vejam o filme, façam o exercício, né? E leiam as coisas que a gente vai indicar para vocês, né? Acho que essas leituras que eu tinha dado para hoje, né? Elas são as leituras de modo geral vão ser assim, né? São leituras ilustrativas, digamos assim, né? Não necessariamente a gente vai usar o texto na aula, né? Mas quem leu os textos, evidentemente, se deu conta que os textos que vocês leram têm tudo a ver com as coisas que a gente conversou aqui hoje, né? Eu li o texto e achei uma coisa bem interessante. Qual que tu leu, Rodrigo? Eu li praticamente todos, mas teve um assunto que eu achei bem interessante, que o trabalhador autônomo, os índios, no caso, a maioria deles, eles têm uma microempresa, por assim falar. Eles plantam e revendem, só que eles não têm praticamente a mesma chance que muitos, por causa que para eles exportar é o mesmo preço, por exemplo, que uma grande empresa. Aí eles se unem com órgãos governamentais ou não governamentais, não me lembro direito, me falta memória, e eles estão colocando, por exemplo, na merenda escolar parte desses produtos. Perfeito. E isso, agora eu te pergunto, e esse fenômeno aí é um fenômeno microeconômico ou macroeconômico? Bom, é um fenômeno, acredito que macroeconômico, porque vai afetar todos. Não, mas ele é uma decisão da empresa, entendeu? É uma estratégia da empresa. Isso, por isso ele é micro. Isso aí, então, moçada. Bom fim de semana para vocês.
Boa semana que vem para vocês. Obrigado, prof. Eu vou descansar. Obrigado, tá, galera? Valeu.